nós repreendemos em nome de Yeshua toda enfermidade no corpo do Mashiach e que, em nome de Yeshua, haja virtude em nós, vindo dele, para curar as enfermidades que às vezes assolam as nossas vidas. Amém? Nós estamos na Parashá Vaierá, e é significativo esse nome, né? Em português é apareci. Essa Parashá vai de Êxodo 6:2 a 9:35, a porção Haftará, que é a porção dos profetas, que você deve ter lido em casa, Ezequiel 28:25 a 29:21, e a porção do Berit Hadashá, Mateus 24:1 a 51. É a 14ª porção semanal do ano 5.783 da contagem desde Adão até nós. Rafael, mas a ciência fala que a gente teve milhões de anos. Tem uma explicação para isso. Se você chegasse hoje e Deus terminou de criar Adão e Eva, e eles estão felizes na terra, você olharia para ele e você achava que ele tinha quantos anos? Hein? Uns 30, né? Pois é, veja bem, é uma idade aparente, mas Deus tinha acabado de criá-lo. Então, quando a ciência olha para o universo, a ciência acha que o universo tem milhões de anos, mas não tem. Amém? E Deus tem domínio sobre todo o universo. Porque Deus falou assim, agora que a ciência sabe que o universo está em expansão, não é verdade? Mas Deus falou sempre na Torá, o quê? Eis que sou eu que desenrolo os céus como a um pano e torno a... Então ele está expandindo o universo e vai voltar o quê? Trazer tudo junto aqui e vai abalar todas as coisas e vai criar novos céus e nova terra. Então você não precisa ficar com medo, porque você já sabe de tudo isso. Amém? Não tem que ficar com medo de guerra nuclear, de guerra não sei o que os outros ficam falando aí, e fica apavorando o coração da igreja, porque a igreja pouco conhece das Escrituras. E isso é um perigo muito grande. Amém? Então, essa Parashá, o irmão falou aqui, ela é muito importante. Essa Parashá se inicia, eu até coloquei aqui maravilhosamente, com o nosso Deus revelando a Moshe, pela primeira vez, o seu santo e magnífico nome. Nunca ninguém, nem Adão e Eva, ouviram o nome do Criador. Ó, você já parou para pensar nisso? Teve gente que me olhou com os olhos espantados, mas nem Adão e Eva conheceram a Deus pelo seu nome. Agora você imagina, nunca ecoou o nome de Deus no universo que nós conhecemos, nem na atmosfera da Terra. Nunca ninguém havia falado o nome de Deus na Terra. Mas pela primeira vez, Êxodo 6:2, falou mais Deus a Moisés e disse-lhe, eu sou Yud, Re, Vav, Re. Rafael, não é Jeová? Por que falam Yehová? Porque Israel, os 70, quando foram traduzir para o grego, eles levaram um hábito que tinha em Israel, de colocar as vogais de Adonai no tetagrama é porque tem 4 letras, para, ao invés de pronunciar o nome de Deus, pronunciar Adonai. E algum escritor descuidado pegou aquele tetagrama com as vogais de Adonai e colocou Yehová, que não é o nome de Deus. Rafael, mas na minha Bíblia tá, eu sei, eles colocaram, mas na original não é Yehová. Amém? Era só para você chegar
no tetagrama e dizer assim, Adonai, era para lembrar, para você não falar o tetagrama. Amém? Então vem esse erro durante muitos séculos e nós, como igreja, temos que corrigir, e você vai ver por quê. Temos que prestar atenção em uma coisa extremamente importante. É a primeira vez que o santo nome de Deus soa, ecoa na face da terra. Ninguém nunca ouviu, nem os animais, nem as árvores, nem os homens. Pela primeira vez, que coisa, Moisés ouve em particular o nome de Deus. É a primeira vez que um homem ouve e aprende o santo nome do Deus Criador. E este homem é Moisés, Moshe. E existe uma razão para isso. Por que Moshe? Por quê? Eu já falei aqui, volto a repetir. Moisés é o quê? A pré-figuração de Yeshua HaMashiach. Moisés é o Salvador naquele período de Israel. Por isso, como Moisés é a pré-figuração de Yeshua HaMashiach, como está dito isso em Hebreus, quer ver? Hebreus 3, 1 a 6. Pelo que, santos irmãos, quem é santo aí? Ele está falando conosco. Santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Yeshua, como ele foi fiel ao que o constituiu. Quem o constituiu? O Pai, que nós chamamos Pai dos céus, não é? Assim como também foi quem? Moisés, em toda a casa de Deus. Pois ele, Yeshua, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é o Pai Celestial. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar, mas Mashiach o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. A esperança é uma glória. Se você mantém esperança, você tem glória em você. E como Yeshua, a função de Yeshua, uma delas, ele veio revelar o nome de nosso Pai Celestial aos seus irmãos. Que coisa. Mas não era para Israel já saber, mas houve algum problema aí no meio do caminho, que Yeshua precisou de trazer de novo o nome do Pai. Veja no Salmo 22, 22. Então declararei o teu nome aos meus e louvar-te-ei no meio da congregação. Moisés já havia falado o nome de Deus, mas Yeshua precisou trazer o nome de Deus. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. E é exatamente isso que Yeshua fez, como ele mesmo fala em João 17, de 5 a 6. Olha aí. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome. Yeshua falava o nome do Pai. Aos homens que do mundo me deste. Então, se ele revelou o nome de Deus aos homens que Deus deu a ele do mundo, significa que nós somos o quê? Irmãos de Yeshua. Então o salmo se cumpre. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Deu para entender? Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua... uma das funções de Yeshua é nos ensinar o nome do Pai. E veja em João 17, 25, 26.
Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo não conhece Deus, mas, Rafael, todo mundo fala de Deus, eu sei, mas não é o verdadeiro. Não é só dizer eu amo a Deus e você acredita que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é não, meu irmão. Tem que tomar cuidado com isso. Pai justo, o mundo não te conheceu, o mundo não conhece a Deus. O mundo tem teorias sobre Deus, mas não o conhece. Mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Quem reconhece que Yeshua foi enviado por Deus aí? Então você é estes que Yeshua está falando aqui. E estes, pode botar teu nome aqui. Não está errado, não. Só que não é só teu nome, tá bom? Deixa o meu também. Amém? E eu lhes fiz conhecer o quê? O teu. Ué, como é que a igreja não sabe o nome do Pai? Que esquisito é isso? Concorda comigo? Que coisa estranha é essa, meu irmão? Se Yeshua, uma das funções dele é revelar o nome do Pai, e a igreja não sabe o nome do Pai, tem boi na linha. Tem, ué. Tem ou não tem? Uma boiada. É verdade. Nós teríamos que saber o nome de Deus. E lhe o farei conhecer mais. Tem coisa errada nisso aí, meu irmão. Olha aí, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Olha que coisa tremenda. Como Moisés, volta a repetir, a prefiguração de Yeshua. E se Yeshua revelou o nome do Pai a seus irmãos, então, de igual maneira, Moisés também tem que conhecer o nome do Pai para revelá-lo a seus irmãos. Está vendo que bonitinho? O nome de Deus é tão santo e importante que existe entre os 10 mandamentos um mandamento especificamente sobre o nome do Pai. E esse mandamento é responsabilidade sua. Êxodo 20, de versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Deus não falou para não falar o nome dele. Deus falou para não falar o nome dele em vão. Israel, talvez por zelo excessivo, falou que não podia nem pronunciar. Mas não é isso que a Torá ensina. Você pode falar o nome de Deus? Pode e deve. Mas não pode ser em vão. E eu estendo isso ao nome de Yeshua. Na hora que você deu uma topada na pedra, para de falar o nome do Senhor, gente. Isso é em vão. A não ser para dar graças. Graças a Deus, eu topei o meu pé na pedra, porque muita gente não tem pé, mas eu tenho. Ué, a tudo dai graça? Aí não tem problema. Mas você resmungar, ai meu Deus, Jesus, não aguento mais, aí é em vão. Amém? Você viu Yeshua falando assim, eu não aguento mais, Deus, me tira daqui dessa cruz. Você ouviu ele falando isso? Então nós também não falamos. Amém? Você pode falar o nome do Pai, Yud, Re, Vav, Re, mas respeite o judeu que não pronuncia. Então, você não pronuncia perto dele. Mas nas suas orações, você pode pronunciar. Amém? Glória a Deus. Vou repetir, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão, vai ser culpado. É pecado. Amém? É pecado pronunciar o santo nome de Deus em vão. Glória a Deus. E olha, e é exatamente isso que Yeshua fez, como ele já lemos isso. Então,
como eu disse anteriormente, nem Adão e Eva conheceram o nome de Deus, e nem o patriarca Abraão, que era o amigo de Deus, nem Isaac, era não é, nem Isaac e nem Jacó conheceu a Deus. Veja o Senhor falando isso a Moisés em Êxodo 6:3. Aparecia a Abraão, Isaac e a Jacó como El Shaddai. Esse é traduzido para o Todo-Poderoso. Fica assim. Mas pelo meu nome, Yud-Re-Vav-Re, não lhes fui conhecido. Então Deus relembra a Moisés o pacto que firmou com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 6,4. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Tem muita gente que às vezes não sabe nem que terra é essa. Hoje as pessoas chamam a terra de Palestina. Mas quem colocou o nome de Palestina foi os romanos, para desconectar Israel da terra. Só que nós sabemos que é impossível e nós chamamos a terra de Canaã, a terra da promessa. E digo mais, você está vendo Israel agora, naquela faixinha de terra ali? Não é só aquilo não, ainda vão devolver muita terra para Israel. Eu sei que antigamente se até apoiava os árabes, mas ali, meu irmão, não é terra dos árabes, ali é terra de Israel, dada por Deus perpetuamente. E vou dizer uma coisa para você, pode ter guerra, pode gente ficar com raiva, mas guarda o que eu estou dizendo no teu coração, toda essa terra será devolvida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, não por armas, mas pela mão do Todo-Poderoso. Amém? Porque Deus não mente, Deus é fiel. Então, Deus nunca esquece pacto que ele firmou. Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido nesse período há muito tempo, porém, ele é um Deus fiel. Meu irmão, se Deus falar para você que tu vai voar, nem se preocupe como, que tu voar vai. Porque Deus é fiel e é poderoso para fazer. Ainda que você esqueça, você esqueceu, parará um dia, você voa, você fala, e é mesmo, agora eu lembrei que Deus falou que eu ia voar. E vai, seja de avião, seja batendo o braço, não sei. Tu voa, meu irmão, porque Deus tem poder para fazer. Porque você pode estar rindo disso que eu estou falando, mas abrir mar também para Israel passar em seco é maluquice, é ou não é? É também, mas ele não fez? Então, esse é o Deus que você serve. Ele é fiel e é cumpridor de seus pactos e suas promessas. Veja no Salmo 105:8. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Nós estamos nessa contagem aí, não estamos? E afirma a Moisés que tem ouvido o gemer do povo de Israel. Veja em Êxodo 6:5. Deus tem ouvido. Criaria eu os olhos e não veria? Criaria eu a boca e não falaria? Criaria eu os ouvidos e não ouviria? Impossível, né, meu irmão? Então Deus diz lá em Êxodo 6:5, ademais tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Está vendo? Rafael, mas eu esqueci até o que eu fiz na segunda-feira. Eu sei, mas Deus não. Amém? E se Deus quiser, Ele te lembra. Por isso, meu irmão, quando a gente promete uma coisa a Deus, tem que ser cumprido, porque Deus não se agrada de tolos, porque Ele não esquece. Ah, Senhor, me livra disso, que eu vou dar o dízimo toda a minha vida na igreja. Não sei, tem gente que faz. Tem gente que não faz. Dá o primeiro mês, o segundo, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar o barco que eu comprei. Eu tenho que fazer uma viagem.
Ah, eu vou usar o dízimo para ajudar. Tem essas coisas. Não é? Amém, gente? Deus é fiel e Ele gosta de fidelidade. Ó, então Deus manda Moisés falar em nome dele e ainda revelando seu nome, Yud-Heh-Vav-Heh, para consolo do povo de Israel. Gente, é o primeiro povo a ouvir o nome de Deus, do Criador. Isso não é pouca coisa, né, meu irmão? Então Deus manda Moisés lá falar com eles, porque ouvir o nome de Deus é um consolo, porque não é qualquer Deus, é um Deus específico. Você imagina, o Egito tinha milhares de deuses, um montão de deuses. Então chega um Deus com um nome completamente diferente do nome dos deuses egípcios, porque os deuses egípcios tinham o nome dado pelos homens. Mas esse nome esquisitão, Deus me perdoe, só para a gente entender, Yud-Heh-Vav-Heh, não existia no Egito. Que isso, que nome é esse? Que Deus é esse? Por isso que o Paulo aproveitou lá na Grécia ao Deus desconhecido, que Deus é esse? É o Deus desconhecido, porque o homem, o mundo, não o conhece. Então vem esse nome. Os egípcios devem ter falado, que nome é esse? Epa! Até Israel. Mas para Israel esse nome consolou. Sabe por quê? Imagina 300, 400 anos sob o jugo do Egito, ouvindo Deus tal, todos os deuses dos egípcios, mas não era o Deus dos hebreus. E de repente chega Moshe falando, o Deus Yud-Heh-Vav-Heh, o Deus dos hebreus. Olha o consolo. Puxa, eu tenho um Deus. Agora eu quero saber se meu Deus é mais poderoso que os deuses egípcios ou não é. Mas Deus vai mostrar, com braço forte. Amém? É assim que Deus constrói a fé no nosso coração. Então, pela primeira vez, o povo de Israel ouve o nome de Deus. E Deus faz 4 promessas ao povo de Israel. Conta aí no dedinho, Êxodo 6, de 6 a 7. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou Yud-Heh-Vav-Heh. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E vós saberei que eu sou Yud-Heh-Vav-Heh, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Presta atenção nas 4 promessas, eu separei aqui para você. Você nunca esqueça disso. Primeiro, eu vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios. Vai tirar da escravidão. Livrar-vos-ei da sua servidão. Vocês não servirão mais os egípcios, e vos resgatarei com braço estendido e grande juízo. Eu vos tomarei por meu povo. Israel é povo de quem? É meu, disse Deus. Israel é meu povo. Rafael, mas eu não gosto. Problema seu, meu irmão. É povo de Deus. Não é o que você acha. Não é o que você quer. E Israel é povo de Deus, porque Deus assim o quis. Por que eu destaquei essas 4 promessas? Agora você vai lembrar por quê. Olha só, no Pessa a gente tem 4, por causa dessas 4 promessas aqui. Amém? Por isso que eu destaquei, para você, quando estiver no Pessa, entender. Porque elas são as 4 razões das 4 taças de vinho levantadas no Pessa. E Deus manda Moisés afirmar ao povo que ele estava tirando Israel da escravidão do Egito para colocá-los na terra da promessa, que é Canaã, Êxodo 6, versículo 7. Eu vos introduzirei na terra de que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei por herança, eu sou Yud-Heh-Vav-Heh. Por que ele fala eu sou? Isso simboliza autoridade. Ele pode e ninguém pode impedir. Deu para entender?
Temos que prestar atenção que tudo que Deus está fazendo na terra é baseado nas promessas que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Amém, meu irmão? Tudo. Até a igreja. Sabe por que você existe aqui como igreja? Por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Senão a gente não existiria. Quero chamar a atenção deste fato porque a igreja se desconectou desta verdade. Só que tudo é baseado nisso, inclusive a salvação pela graça que a igreja tanto fala. Pois Deus disse a Abraão, seu amigo, em Gênesis 12, versículo 3, abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti, Abraão, em tua semente, Abraão. Não fala de sementes, Paulo explica isso. Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Está incluído você. Olha aí, ó, você estava se sentindo rejeitado? Pois é, você está incluído na salvação. E eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto o nome de Deus nem está sendo proclamado aqui na terra pela igreja, o teu nome está sendo proclamado no céu, porque Deus falou quem Ele queria e apontou para você e escreveu o seu nome no livro da vida. Então nós temos que proclamar o nome do Deus Altíssimo, só não pode ser em vão. Glória a Deus. É por essa razão que Yeshua diz que muitos do Oriente e Ocidente sentarão na mesa com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. Por que e até Yeshua inclui Abraão, Isaque e Jacó? Porque a igreja existe por causa da bênção que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Mateus 8:11. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e no reino dos céus. Não é lá no céu, não. É no reino dos céus aqui na terra. O reino que vem do céu aqui na terra. Até a garantia da ressurreição dos mortos para participar do reino dos céus na terra tem que ressurgir, né? Entre os mortos. Então, até essa garantia é baseado neste fato de Deus ter abençoado Abraão, Isaque e Jacó. Veja em Mateus 22, 31 a 32. E quanto à ressurreição dos mortos, olha aí, ó. Não leste o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então Moisés falou isso tudo para o povo de Israel, porém não foi muito bem recebido. Israel recebeu? Então Moisés foi lá e vai falar com Deus. Veja em Êxodo 6:9. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhes deram ouvido por causa do quê? Da angústia de espírito e da dura servidão. Olha que coisa interessante. Gente, tem que prestar muita atenção na Bíblia. Olha por que eles não ouviram Moisés. Porque eles estavam debaixo de angústia, de espírito e de dura servidão. Você já tinha prestado atenção nisso, meu irmão? Pois é, presta atenção sim, porque isso é importante. Ó. Por causa da angústia, sublinha na sua Bíblia, de espírito e dura servidão. Como Moisés prefigura a Yeshua, já falamos isso, não já? Aqui está a razão do porquê Israel não aceitou Yeshua. Está vendo? Se você prestar atenção, você entende. A futura desobediência das leis de Deus por Israel os levou novamente à escravidão do pecado e se tornarem amargurados de espírito, e a escravidão sob o inimigo de nossas almas é extremamente dura. Ó, por isso que eles também não ouviram Yeshua, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Eles também não deram ouvidos a Yeshua. Deus então manda falar com Faraó. Veja bem, Êxodo 6, 10, 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Porém, Moisés se mostra muito desanimado. Todo mundo sabe disso, né?
Porque se o povo de Israel não ouviu o que ele falou da parte de Deus, o que dirá Faraó, o rei do Egito? Aí é que não vai ouvir mesmo. Se o povo não ouviu, o que dirá Faraó? Êxodo 6:12. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm dado ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, a mim, que sou incircunciso de lábios? Difícil, né? E Moisés insiste nessa questão, veja em Êxodo 6:30. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Moisés estava com medo, gente. Você ia ficar? Claro. E Moisés já havia falado isso antes com Deus, não foi só agora. Realmente Moisés estava temeroso de ir diante de Faraó. Veja em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. O que é eloquência? Eu não sei falar diante dos outros, nem de ontem, nem de anteontem. Por que ele disse isso? Nem ainda desde que tem falado ao teu servo. Eu não era eloquente, eu não sou eloquente, e nem depois que o Senhor falou comigo, eu me tornei eloquente. Olha o medo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mas olha a resposta do nosso Deus a Moisés. Êxodo 4:11. Ao que replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Responde aí, responde. Quem faz a boca do homem? Pois é, Yud Rei Vav Rei. Ou quem faz, tá ligado? Ou quem faz o mudo? Yud Rei Vav Rei. Ou o surdo? Fala, gente. Senão parece que eu estou sozinho. Ou o que vê? Ou o cego? Deus fala: não sou eu, o Senhor? A resposta a essa pergunta de Deus, que Deus fez a Moisés, é um grande sim, pois foi Deus quem criou o homem, seja o mudo, o surdo, ou o cego, ou o que vê, ou o que anda, ou o que não anda. Foi Ele quem fez. E o interessante é que, séculos depois, um profeta de Deus passa pela mesma situação de Moisés, Jeremias 1:6-9. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Igual Moshe, parece até que é primo dele. Não é? Não sei falar, porque sou um menino. A desculpa dele é que era um menino. A desculpa de Moisés é que ele não era lábios incircuncisos. Porque sou um menino aqui, ó. Mas o Senhor me respondeu: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quem que ia colocar a palavra na boca de Moisés? Yud Rei Vav Rei. O mesmo que colocou as palavras na boca de Jeremias. Agora, presta atenção. E o mais interessante ainda, para você ver que Deus não muda, a mesma resposta que ele deu ao profeta, ele deu antes a Moisés. Veja em Êxodo 4:12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Você não vai por si mesmo. Você não vai diante dos homens porque você teve um impulso gostoso de ir. Mas se Deus te mandou, Ele colocará a palavra dele na sua boca. Amém. Você quer saber se Deus te enviou ou não te enviou em algum lugar ou para fazer alguma coisa? Simples. Quando você abrir tua boca e sair coisas muito boas, você pode ter certeza que foi Deus que te enviou.
E Deus coloca o que é necessário na nossa boca. Tenho que repetir, Moisés é a pré-figuração de Yeshua, gravou isso. Então, como Moisés falou o que Deus colocou em sua boca, ou que Deus o ensinou, com Yeshua é a mesma coisa. Quer ver? João 12, 49 a 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Ó. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer. Mesma coisa. E sobre o que hei de falar, até sobre, por isso que Yeshua não falou de futebol, porque Deus falou assim, não fale de futebol. Você sabe que uma vez eu estava ministrando, e aí começaram a me perguntar sobre batom, pó de ruge, essas coisas aí. Começaram a me perguntar. Aí o Senhor falou comigo no meu coração, meu filho, não perca tempo com isso. Eu falei, gente, olha só, não vou falar disso porque o Senhor falou que para não perder tempo com isso. E eu não perco tempo com isso. Então, Deus fala, ensina o que devemos falar. Olha que coisa tremenda. Então, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito, ensinado. Olha aí. Yeshua também, ó. Pois todo aquele que é enviado de Deus fala as palavras de Deus. Se eu for enviado pelo homem, eu falo palavra de... Se eu sou enviado por Deus, falo palavra de... Ó, tá vendo aí, ó? Veja em João 3,34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ó, que coisa tremenda. E quero que vocês ouçam uma coisa importante. Da mesma maneira que foi com Moisés, e depois com os profetas, e com nosso Salvador Yeshua, é conosco também. Quer ver? Mateus 10, 19 a 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar. Não precisa sair de casa decorando o negócio, pegar a Bíblia, ler. Não, meu irmão, fique em paz, porque Deus lhe dará o que falar. Deu para entender? Deus lhe dará o que falar, ó. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Meu Deus, que maravilha! Deus vai ministrar no teu coração que você deve falar, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Não é por vós, é em vós. Por que não é por vós? É em vós. Porque falar por, através, é ele que vai falar através de mim. Mas não é isso que ele está falando. Ele vai falar para mim e quem vai falar sou eu. Deu para entender? O Pai fala em nossos corações e nós falamos. Que coisa maravilhosa, não é? Que segurança. Com isso, temos que prestar atenção em uma coisa. Faraó não vai ouvir Moisés, como também o povo de Israel não ouviu. É uma situação que parece igual, não parece? Nem Moisés ouviu, nem o povo ouviu, nem Faraó ouviu. Parece igual, não é? Muito igual aos nossos olhos, não parece? Você julgaria assim, Moisés, pô, você é um cara, vou te contar, você devia ter feito um curso de oratória, porque nem o povo está te ouvindo, nem Faraó te ouve, não é? Parece até a mesma coisa. E Moisés também viu desta maneira. Porém, Faraó não ouve Moisés por razões completamente diferentes de Israel. Faraó não ouviu porque seu pecado já chegou no limite máximo e não tem mais jeito, e Deus endurece o coração dele. Faraó tipifica Hasatã, o diabo. Olha aí, ó. Ou seja, você pode dizer, Hasatã opera por ele. O povo de Israel não ouve, porque Faraó, de coração endurecido por causa de seus pecados, os oprimia injustamente. Às vezes, estamos falando das coisas de Deus em público
Uns não ouvem por causa do pecado mesmo, e o coração já está endurecido. Outros porque o diabo está os oprimindo. São duas razões distintas. Mas Deus nem liga para isso, pois ele sabe a razão dos corações. Deus sabe por que aquela pessoa não está ouvindo. Se é porque o pecado dela já chegou num limite que não tem mais retorno, ou se é por causa da opressão maligna. Não ouvir tanto de Faraó como também do povo de Israel, pois Deus olha o coração do homem, então Deus sabe o porquê que você ou a pessoa não ouve. Então Deus dá mandamento a Moisés tanto para Faraó, que oprime, quanto para Israel, que é oprimido. Sabe o que Deus vai fazer? Vai separar o opressor do oprimido. Glória a Deus. Veja em Êxodo 6,13. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Veja bem, a palavra de Deus para quem oprime é uma, para o oprimido é outra. Deus não trata igual, você pode observar aqui. Deus tem poder para tirar o oprimido da mão do opressor, e é isso que ele vai fazer, e é isso que ele fez em nossas... Tirou-nos da mão do nosso opressor, o diabo. E ele está me ouvindo, e ele sabe muito bem disso, porque Deus tem poder para tirar da mão do opressor o oprimido. E Deus tem distinção entre o opressor e o oprimido. Amém? E Deus tem uma palavra para os dois. Deus tem poder para tirar o oprimido da mão do opressor. Logo depois, a palavra fala da genealogia de Moisés e Arão. Você percebeu isso? Logo depois que Deus dá a ordem, vai falar de genealogia. Interessante. Presta atenção a uma coisa. Sempre quando Deus levanta libertador e salvador, ele mostra a genealogia deste, para comprovar a promessa dada a Abraão e seus descendentes. Amém? Você vai notar isso. Foi assim também com Yeshua. O que ele falou? Veja em Mateus 1:1. Livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, filho de quem? Você lê lá, você vai ver que vai chegar em Abraão. Amém? Olha aí, ó. Por esta genealogia, em Êxodo 6, 14 a 27, entendemos que Moisés e Arão são da tribo de Levi, descendente de Coate. Eles são coatitas, descendentes de Levi. Como Moisés está com 80 anos e insistiu com Deus que era incircunciso de lábio, então Deus resolve o problema. Deus cansou do negócio e falou, vou resolver a questão. Êxodo 7:1, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto como Deus, a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Gente, isso aqui é com clareza. Deus usa o homem para falar com o pecador. Tremendo, né? Deus usa a nós para falar com o pecador. Deus usa a nós para subjugar o inimigo de nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que a igreja pisará a cabeça da... Não vai ser Deus, ele vai nos usar para pisar a cabeça da serpente. Glória a Deus. Precisa, e ela está meia sem saber dessas coisas. É claro que aqui Moisés prefigura o pai, e o filho Yeshua é prefigurado por Arão, porque Yeshua também é chamado profeta. Moisés e Arão recebem autoridade de Deus sobre Rassatã, que é tipificado por Faraó. Ou seja, Deus nos deu autoridade sobre os espíritos malignos. E Yeshua não fala isso? Eu vos dou autoridade para pisar serpente e escorpiões. Pisar é o quê? Subjugar. Quando você pisa a barata, quem ganha? A barata ou você? Ué, é só você parar para pensar. Quem ganha? Nós. Se bem que tem uns que corre da barata. Mas, geralmente, quando a gente pisa na barata, nós
subjugamos a barata. Então, se Yeshua falou que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, é porque ele está nos dando autoridade para nós submetermos aos nossos pés os demônios, os espíritos imundos em toda a terra, inclusive nas regiões celestes. Só que nós não estamos entendendo. Imagina se Moisés e Arão entrariam na presença de Faraó se não fosse Deus. Eu morrer antes, eu quero, corta a garganta. Você sabe que se você ler os estudos históricos aí do Egito, o Faraó, você não podia levantar o olho diante de Faraó, senão ele mandava matar, você não podia olhar para ele, sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Sol, ele é filho do Deus Sol, filho do Deus Ra, não sei o nome. Né? Você não podia olhar para ele, porque, por exemplo, se você olhar para ele, você vai ver que ele é de carne e osso. Né? Então, os caras são espertos, se olhar, morre. Aí entrava todo mundo de cabeça baixa. Então, essas questões são importantes para que nós venhamos a entender a verdade. Amém, meu irmão? É claro que aqui Moisés prefigura o pai e o filho, Yeshua, é prefigurado por Arão. Moisés e Arão recebem autoridade de Deus sobre Rassatã, que é tipificado por Faraó, como a igreja recebeu autoridade sobre todo espírito de treva e todo espírito imundo. Amém? Yeshua ainda falou, não se vangloriem, porque vocês têm autoridade sobre os demônios. Se alegrem que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, resolvido este assunto, Deus já está cansado desse assunto com Moisés, resolveu, Deus fala a Moisés em Êxodo 7:2-7, tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Deus já está falando o que vai fazer. Deus endurece o coração de homens, meu irmão. Tá? Eu vou endurecer o coração de Faraó. Aí você pergunta assim, puxa, Deus é injusto porque endureceu o coração de Faraó. Meu irmão, o pecado de Faraó já estava a tal nível que não tinha mais jeito. Faraó se considerava Deus mesmo. É porque hoje a gente não tem, talvez, um exemplo físico dessas coisas, mas Faraó se considerava Deus. Ele era... Não só ele se considerava Deus, como todo mundo. Pois é, todo mundo tem que bater palma, tudo que ele fala, sabia? Por isso que eles batem palma em cadência. Se ele falar assim, todo mundo... Muito doido. Eles se consideram Deus também. É porque aqui no Brasil, eu acho que não tem isso, né? Graças a Deus. Poxa, Senhor, obrigado por isso. Então, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Gente, aquilo ali era uma guerra. Não é do mal contra o bem, não. Sabe por quê? O mal e o bem não afetam nosso Deus. Tem a igreja, até o dia de hoje, fica pensando que tem uma briga do mal contra o bem. Não tem não, meu irmão. Para com isso, é a dualidade. A Bíblia diz que Deus está acima do bem e do mal. Deu para entender? Deus está se revelando aos homens para você escolher o que você quer. O que você quer? Você quer o caminho de vida ou o caminho de morte? Lembra quando Deus levou Israel lá diante da terra de Canaã e falou, Israel, se me obedeceres, tem a maldição, né, no Monte Gerizim, no Monte Ebal, lembra disso? Se você me obedecer, bendito será, lê lá. Se desobedecer, maldito será o entrar, maldito será sair, tem um monte de coisa lá. Você pode ler e é bom ler. Aí Deus falou assim, Israel, eis que te mostro o caminho de vida e o caminho de morte. Escolhe o caminho de vida. O que se pode fazer mais? Então, quando Deus mostra as suas maravilhas,
Ali não há uma briga entre o mal e o bem, porque Deus é soberano, ninguém pode ir contra Deus. Deus está querendo salvar os homens. Sabe por quê? Ele é justo e vai aplicar o juízo. E se você escolher o caminho errado, ou a porta errada, são duas portas. Uma é estreita. Rafael, nem fiz regime, eu sei, a gente empurra assim, ó. E a outra é larga e espaçosa, passa um monte de gente junto. Até amigo de mão, pulando, todos felizes. Então, você tem que escolher ou a porta estreita ou a porta larga. Ou o caminho belo, lindo, caminho de morte, ou o caminho de vida, que é estreito e difícil. Amém? Então, quando Deus manifesta o seu poder no Egito, ele não está lutando com o mal quanto o bem. Não existe isso. Amém, meu irmão? E ele está dizendo aqui, ó, tanto é que ele fala, eu estou endurecendo o coração de Faraó. Ó, mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei o meu exército, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Ó, precisa aplicar juízo. Deus vai aplicar o juízo na terra, meu irmão. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ó, ele não está falando para os demônios saberem que eu sou o Senhor. Está falando isso? Ó, presta atenção, a Bíblia diz o seguinte, que os demônios sabem que existe um só Deus e então não é para eles que Deus está mostrando. Deus precisa mostrar para Satanás que ele é Senhor? Yeshua precisa dizer, Satanás, eu sou o Filho de Deus. Satanás sabe disso. Ele não tenta Yeshua no deserto? Por que ele foi especificamente tentar aquele rapaz? Porque ele sabe que ele é o Filho de Deus. Quando Yeshua pisa em Gadara, o que os demônios falam para ele? Se prostram diante dele e falam, por que vieste nos incomodar antes do tempo? Ó Filho de Deus. Então, quando Deus manifesta o seu poder no Egito, ele não está brigando contra o bem, contra o mal. Deus está mostrando, se revelando ao homem, assim como revelou seu nome pela primeira vez. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. Inclusive, Arão é mais velho que Moisés. Então, Deus fala uma coisa interessante para Moisés em Êxodo 7, de 8 a 9. Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão, quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre. O que significa isso? Gente, presta atenção na Bíblia. Dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, para que se torne em serpente. Por que serpente? Você não pergunta essas coisas não, meu irmão? Eu pergunto, Senhor, por que serpente? Por que não um ratinho, sei lá, um passarinho, alguma coisa assim? Tem razão, Deus não faz nada à toa, não. Meu. Presta atenção numa coisa aqui. Característica de pessoa incrédula é pedir sinal. Todo incrédulo pede sinal. Todo incrédulo. A palavra está dizendo que Faraó é incrédulo. E Deus está já avisando isso para Moisés e Arão. João 2,18. Protestaram, pois, os judeus, perguntando, que sinal de autoridade nos mostra, uma vez que fazes isso? Pedindo sinal para quem? Para Yeshua. Quem? Os fariseus. Eles são incrédulos. Estão pedindo um sinal, porque eles não acreditaram, gente, presta atenção aqui, porque eles não acreditaram em Yeshua, então pede um sinal dele, igual o Faraó. O incrédulo sempre quer ver algo, o que crê não. Amém? Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a comprovação das que não se veem. Então Moisés e Arão vão a Faraó. Êxodo 7:10. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Olha aí, ó. Porém, o nível, presta atenção, o nível de operação do diabo no Egito, que Deus permitiu, é o mesmo que Deus permitirá quanto ao surgimento do anticristo, porque aquele que não crê na verdade, certamente crerá no erro. Seja seu pai, sua mãe, seu amigo, seu vizinho, se não crê na verdade, crerá no erro. Veja em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10, que diz assim: então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e como todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, quem não creu em Yeshua, crerá no erro. E mais, ele vem como fazendo maravilhas, igual no Egito. Egito não foi feito maravilhas lá? Ó, então, olha o que acontece em Êxodo 7, de 11 a 12. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Fizeram lá a macumba deles lá, e o cajado deles também virou serpente. É claro que é permissão de Deus, pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara dele. O que significa? Que a vara de Arão subjugou a vara do Egito. A partir de agora, o Deus dos hebreus, o único Deus verdadeiro, começará a julgar os falsos deuses do Egito. O primeiro Deus, eu não perguntei para você porque serpente, a ser julgado é a serpente. No Antigo Egito, a proteção da nação dependia da força das serpentes. Era o padroeiro, que nós chamamos hoje, era o Deus que governava, né, o bem-estar egípcio, né, que os bombeiros carregavam em cima, igual acontece aqui. Não é só que os bombeiros lá tinham carroça, os agora são carro com bonitão e tudo, né? Mas é a mesma coisa. O Uraeus, serpente em posição de ataque, que aparece nas coroas dos deuses e faraós do Antigo Egito. Já viu que Faraó usava uma serpente em posição de ataque? Pois é. Representam sua realeza, divindade e autoridade. Protegiam os templos e simbolizava a imortalidade e soberania, sendo visto sobre a fronte da entidade demoníaca chamada Ísis, regente do também rio Nilo, ela que era a deusa lá do rio Nilo. Também os egípcios personificavam o rio Nilo como deus Api. Sua figura é de um homem barbado com seios pendentes de mulher, indicativo de sua fertilidade, e uma barriga avantajada de quem está bem alimentado, amparada por um cinturão. Frequentemente aparece pintado em azul e às vezes calça sandália, o que é um sinal de riqueza. Usa plantas aquáticas na cabeça, suas mãos espalham o símbolo da vida e segura uma bandeja com alimentos, peixe, pato, ramos de flores e espigas, ou despeja água de jarros. Era chamado pai dos deuses, e várias cidades tinham seu nome. As águas do Nilo que davam vida, então, foram transformadas em sangue, para mostrar
que o Deus dos hebreus é soberano. Êxodo 7, 19, 22. Disse mais o Senhor a Moshe, diz a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, de modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito, mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Como é que Deus estava endurecendo o coração de Faraó? Ele fazia um milagre lá, permitia que os egípcios também fizessem. Mas só que, para pensar, Moisés e Arão foram lá, impuseram a mão sobre as águas, tudo virou sangue. Aí eles vão e impõem também, faz mais sangue. Então, a coisa... Mas Faraó olhava, ele consegue, eu também consigo. Aí endurecia o coração dele. Mas olha só, existem estudos que dizem que não era sangue. Mas eu quero dizer a você, com toda certeza, que era sangue, exatamente sangue. E isso vai acontecer também na terra, quando estivermos no período de Apocalipse. Amém, meu irmão? Deus tem poder para transformar água em sangue, e Yeshua mostrou isso fazendo o quê? Transformando água em... Então, em sangue é mais fácil ainda. Os magos de Faraó fizeram o mesmo. O segundo a ser julgado é uma deusa de nome Heket, personificada por uma rã. O Deus que criava os homens em sua roda de oleiro, a sua esposa era a deusa Heket, uma estranha divindade representada por uma rã, ou por uma mulher com cabeça de rã, que estava associada à criação e ao nascimento das pessoas, sendo que esse casal de deidade assistia aos partos dos seres humanos. Ao indivíduo recém-criado pelo marido, ela transmitia o sopro da vida, antes do feto ser colocado para crescer no útero da mãe. A aparência de rã de Heket denunciava sua conexão com a água. Como deusa da água, ela era também uma deusa da fertilidade, e assim, particularmente associado com os últimos estágios do trabalho de parto. Era nesse sentido que as suas sacerdotisas, as quais eram treinadas como parteira, recebiam o título de servidoras de Heket. Lembra das parteiras que iam lá, também foi na casa de Moisés? Por isso Deus dos hebreus mandou a praga das rãs. Os magos de Faraó fizeram o mesmo. A terceira praga, a dos piolhos, é para julgar o deus Sebe, considerado o deus da terra dos egípcios. Agora imagina, todo um povo cheio de piolho. Imagina, gente. Como é que livra do piolho? Aquilo que eles idolatravam como Deus. Os egípcios acreditavam que esse Deus trazia fertilidade ao solo do Egito. Porém, uma coisa aconteceu de diferente nessa praga, e eu quero que você preste atenção. Êxodo 8, 18 a 19. Também os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem piolho, mas não puderam. E havia piolho nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de... No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Sabe por que os magos de Faraó não puderam produzir piolho do pó como Arão? Porque, meus irmãos, só o nosso Deus, o Deus dos hebreus, tem poder de criar a vida do pó. Só Ele, mais ninguém. Eu vou tentar lá no jardim, pegar o barro, vou soprar na narina do barro
e vou tentar ver se dá vida. Dá vida? Mas quem fez isso? Yud-Re, Vav-Re é quem fez. E só ele faz. Mais ninguém faz isso. Tem algumas coisas só Deus, meu irmão. Só Deus faz. Dá vista ao cego. Só Deus. Amém? Só Deus. Só Deus. Não, mas tem um comprimidinho que cura, né? Do homem. A quarta praga é para julgar o suposto Deus que tinha o nome de Escar, o Deus das moscas. Esse inseto era abundante no Egito e trazia doença, mas eles acreditavam que esse Deus os livrava dessas doenças. Nesta praga também acontece uma coisa muito interessante. Deus começa a fazer distinção entre o povo de Israel e os egípcios. Veja em Êxodo 8, 22, 23. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará isso. Deus faz distinção a quem serve ele e quem não serve. Rafael, não estou vendo isso, mas um dia você vai ver. Nas primeiras pragas não tinha distinção, mas agora passou a ter. A quinta praga é para julgar mais um deus do Egito, de nome Apis, o deus que, segundo criam os egípcios, que protegia os rebanhos. Era um deus boi, já viu essa imagem? Já viu? Com face de boi. Aqui também Deus faz distinção entre Israel e os egípcios em Êxodo 9:4. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. Então, para que o Egito visse que aquele Deus, daquele demônio não fazia nada, Deus matou os animais dos egípcios e ele não pôde proteger, mas não matou os animais dos hebreus. Ou seja, eu posso, mas ele não pode. A sexta praga é as úlceras, e para julgar o deus Tifon, os egípcios acreditavam que este deus curava doença, bem como úlcera, tumores, coisas parecidas. Aqui nessa praga, Deus também julga os magos e feiticeiros do Egito, mostrando que eles não são nada e só fazem quando Deus permite. Êxodo 9:11. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos e em todos os egípcios. Nos hebreus, não. Todo mundo lá com tumor, doendo, não podia nem sentar, uns crescendo tumor no olho, outro no ouvido, outro no nariz, na boca, no corpo todo, inclusive os magos. Então não dava nem para fazer magia, né? Porque o negócio devia doer muito. Então Deus faz ameaça a Faraó. Devemos prestar atenção, pois Deus tem ferido ao Egito em seus bens. Mas agora Deus vai mudar o território. Deus vai ferir, sabe o quê? O coração. Quer ver? Êxodo 9, de 3 a 14. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Por isso que a igreja tem que saber qual é o Deus dela. É o Deus dos hebreus. Amém. Fala com força. Deus dos hebreus. Glória a Deus. Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu... Sublinhe isso aí, meu irmão. Deus mudou de campo. Deus está mostrando aos homens que ele tem poder sobre o que é natural, que ele tem poder sobre o coração do homem, porque ele vai ensinar o homem que ele inclina o coração do homem como a um ribeiro. Agora ele mudou de campo. Foi para dentro do coração do homem, ó. E sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Agora ele vai aonde o homem não toca. Amém? Esse é Deus. A sétima praga, Saraiva, é para julgar a deusa da atmosfera. Olha aí, ó. Saraiva é o mesmo que chuva de pedra misturado com fogo, que nós chamamos hoje de quê? Não, que granizo. Meteorito, meteoro. Eu não falo para vocês que Deus vai cumprir a promessa de apedrejar, ele manda pedra lá de cima.
E a pedra de Deus, ela é pequenininha. São pedras imensas. E ele manda mesmo. E aí vai na atmosfera, acontece o quê? Pega fogo. Olha aí, ó. No Egito, uma nação cheia de deuses, havia uma deusa considerada a deusa da atmosfera. Aqueles que atenderam a ordem que Deus dera a Moisés e guardando seus rebanhos antes da saraiva cair sobre todo o campo, conseguiram alcançar a salvação de seus rebanhos. Mas os que não obedeceram perderam todo o seu rebanho. Deus continua fazendo diferença entre Israel e os egípcios. Veja em Êxodo 9:26. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Rafael, mas como é isso? Ué, Deus tem poder, meu irmão. Você não entendeu ainda, não? Deus tem poder. Repete comigo. Deus tem poder. Se ele quiser escurecer um lugar, ele escurece. Se ele quiser clarear, ele clareia. Se ele quiser apagar o sol, ele apaga. Se ele quiser acender, ele acende. Ele é Senhor, meu irmão. No Egito, uma nação cheia de Deus, imagina que coisa louca isso. Deus continua fazendo essa diferença. Então, o faraó mandou chamar Moisés e pediu para orar. Aí, viu que a coisa está ficando preta para o lado dele. Ou, perdão, está ficando, sei lá, difícil, né, para o lado dele. Aí, o que ele faz? Chama Moisés e pede para orar. Veja em Êxodo 9, 27, 28. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei. Ó, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus. E esta saraiva, eu vos deixarei ir, e não permanecerei mais aqui. A resposta de Moisés a Faraó traz também uma das razões por que Deus está fazendo tudo isso. Veja em Êxodo 9, 29. Respondeu-lhe Moisés: logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é de quem? Fala alto. Do Senhor. Para que um homem entenda que a terra é do Senhor. E a ciência humana está dizendo que a terra veio a existir por Isso é verdade? A terra é de quem? E quem é esse Senhor? E ele é o Deus de que nação? Dos hebreus, de Israel. Quando você fala hebreu, você está falando de Israel. Olha o que Moisés fala. Para que vocês saibam que a terra tem um dono, e o nome dele é Yud-Re-Vav-Re. Nós temos que proclamar isso. A terra é do Deus dos hebreus. A terra não existe por causa de Big Bang, aleatório, mas sim porque Deus, segundo a sua palavra e sua vontade, a criou. Por essa razão, quero terminar hoje trazendo a razão pela qual Deus suportou Faraó. Deus é bom, gente. Suportou Faraó, homem cheio de iniquidade e orgulho, e considerado Deus. Êxodo 9, 15 a 16. Agora, por pouco teria eu estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Ó, Deus tinha esse poder para destruir Faraó, não tinha? Ele falou assim, ó, por pouco eu não faço, mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida. Sabe para quê? Para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, quando nós anunciarmos, nós anunciamos o Deus de Abraão, Isaque e Jacove, chamado Yud-Re-Vav-Re, cujo seu filho, o braço da sua salvação, se chama Yeshua. Ele é o Mashiach de Israel, o Santo de Jacó, o Rei de Israel, o Sar Shalom, e ele reinará de eternidade a eternidade sem fim. Shabbat Shalom.